Olá, amigos, sejam todos bem-vindos à emocionante história de hoje. Meu nome é Mônica e sou uma mulher divorciada. Casei-me há 1 ano e divorciei-me no mesmo ano. Agora eu tinha começado a viver na casa da minha mãe como uma mulher indefesa e indefesa, mas eu não tinha ideia de que meu irmão iria se aproveitar do meu desamparo dessa forma. Depois do casamento, uma filha se torna uma estranha e eu percebi isso quando comecei a morar na casa dos meus pais. 11 dias estavam sendo difíceis para mim na casa dos meus pais, pois minha mãe, meu pai e meu irmão começaram a me provocar dia após dia. O dia estava se tornando cada vez mais longo. Eles sentiam que eu me tornara um peso para eles. Continuavam me dizendo para ir embora para procurar outro lugar. Eu também estava desamparado, então continuei ouvindo tudo o que ele dizia e nisso tudo, a culpa também era minha. Fui contra a vontade da minha família e me casei com o rapaz que escolhi, mas o casamento não durou nem 1 ano. Minha vida estava virando um verdadeiro inferno, até que um dia recebi uma ligação do meu primo Gaurav. Ele descobriu o quanto meus pais estavam me tratando mal. Ele conhecia bem a natureza do seu tio e da sua tia. Que crueldade! Ele me disse: Mônica Didi, quero que você venha até mim e fique aqui em paz, tio. A tia precisa entender que a vida não termina quando um casamento chega ao fim. Como eles podem fazer isso com a própria filha? Eu senti uma vontade imensa de chorar depois de ouvir suas palavras. Eu me esforcei muito para salvar minha vida de casada, mas meu marido era muito ingênuo. Os familiares dela encheram a mente dela de veneno contra mim, e depois de ouvir essas coisas, ela se divorciou de mim. Eu me casei aos 26 anos e aos 27 anos eu também era divorciado. Bem, eu não queria lembrar de todas essas coisas de novo e de novo. Então, quando Gaurav me ligou e me convidou para sua casa, decidi naquela mesma noite que não ficaria naquela casa nem por um momento. De qualquer forma, meus pais começaram a me odiar. Então, em tal situação não há sentido em ficar aqui. Arrumei todas as minhas coisas naquela mesma noite e parti para a casa de Gaurav no trem da manhã seguinte. Gaurav se casou há 6 anos e o nome de sua esposa era Neha. Tanto o marido quanto a mulher moravam na cidade. Casamento de Gaurav e Neha, a vida de casados estava ótima. Havia só um problema: após 6 anos de casamento ainda não tinham filhos. Quando cheguei, Neha me recebeu com a mesma indiferença que eu recebia da minha família. Nunca o conheci através de Gaurav e Neha. Mas algo inesperado aconteceu quando cheguei aqui. Aquele que eu chamava de irmão. Chegaria a noite em que estaria com ele na cama. Neha Babi cuidava muito bem de mim. É minha comida preferida. Ela sempre cozinhava e trazia tudo o que eu precisava. O Gaurav Baia também cuidava muito bem de mim. Antes que eu percebesse, já tinha passado uma semana desde que cheguei aqui. Mas, durante esses 7 dias, não vi nenhuma discussão entre marido e mulher. Para evitar que houvesse brigas na casa deles por minha causa, eu disse ao Gaurav Baia que talvez fosse melhor eu voltar para minha casa. Talvez vocês estejam sem tempo por minha causa. Então Gaurav Baia respondeu: Mônica, não se preocupe com isso. Neha é uma garota muito corajosa. Sempre que ele precisa, ele consegue, ela pega e de qualquer forma a noite toda é dedicada apenas a isso. Dito isso, Baia piscou para mim. Eu entendi imediatamente o que ele estava querendo dizer. Depois disso, Gaurav Baia me pediu para ficar em sua casa por mais alguns dias, e eu não pude recusar seu pedido. Naquela noite, todos nós nos sentamos juntos para jantar, e depois fui para o meu quarto. Nem percebi quando adormeci assim que me deitei na cama. De repente, no meio da noite, ouvi a voz de alguém, como se estivesse gritando de dor. Meu quarto ficava ao lado do quarto de Gaurav Baia. Assim que saí do meu quarto 2000 entendi que aquelas vozes não eram de mais ninguém, mas de Neha Babi. Ela estava passando um tempo com o marido e gritando enquanto suportava a doce dor. Eu estava entendendo tudo isso muito bem, porque eu também fui casado uma vez, que agora está despedaçado como meus sonhos. Ouvindo essas vozes, de repente comecei a sentir falta do meu marido. Sentimentos indesejados começaram a surgir em minha mente. Então fui para o meu quarto, coloquei algodão nos ouvidos e fui dormir, para que eu não ouça esse som e nenhuma cena indesejada apareça diante dos meus olhos. No dia seguinte, quando acordei pela manhã e saí, notei que a mãe de Neha Babi tinha chegado. Ambas estavam sentadas juntas, engajadas em uma conversa. Então a mãe disse: Neha, agora você também deve dar as boas novas rapidamente. Vocês estão casados há 6 anos. Agora, por favor, me dê logo a felicidade de me tornar avó. O rosto de Neha Babi ficou pálido ao ouvir as perguntas de sua mãe. Então Gaurav Baia respondeu: Mamãe, ainda não pensamos em nada sobre isso. Primeiro, queremos garantir que ambos ganhemos bastante dinheiro.
Só então consideraremos algo sobre ter filhos. Nesse momento, Neha Babi foi para seu quarto com uma expressão triste. Mas Neha Babi conhece bem sua mãe, eu não entendo por que me senti tão mal com as perguntas. Ao vê-lo tão triste, eu também o segui até o seu quarto. Quando cheguei lá, eu os vi chorando. Ao ver Neha Babi chorando, eu disse: Ei, Babi, por que você está tão chateada com as perguntas da sua mãe? O que há para chorar? Gaurav Bhaiya disse a ele que você está seguindo seu planejamento. Não há motivo para se sentir mal ou chorar. Se você mora na cidade, seus pensamentos também são educados. Eles se assemelham às pessoas. As pessoas que vivem na cidade pensam em tudo. Nós lidamos com impostos, e não é fácil ter um filho hoje em dia. Há muita inflação e as despesas aumentaram bastante. Eu estava falando, quando de repente Neha Babi encostou a cabeça no meu ombro e começou a chorar alto. Abracei-a e com lágrimas nos olhos, tranquilizei-a e perguntei: Neha Babi, sinto que o motivo do seu choro é outro. Seja o que for que você esteja pensando, pode compartilhar comigo. Se não quiser me contar como cunhada, me considere sua amiga. Diga-me. Então Neha Babi disse: Mônica, você perguntou como amiga, então vou te dar a resposta verdadeira. Eu vou contar, mas prometa que não vai contar isso a ninguém de fora. Eu fiz uma promessa a ele e assegurei isso. Então Neha Babi disse: Mônica, a verdade é que não fizemos nenhum planejamento familiar. A realidade é que eu nunca poderei ser mãe. Existe uma deficiência em mim que me impede de engravidar. Gaurav e eu consultamos os melhores médicos desta cidade. Mas mesmo assim, não conseguimos nada além de decepção. Eu expliquei a Neha Babi por que é necessário tanto estresse nisso. Não se preocupe nem um pouco. Se você estiver disposto, tudo ficará bem. E se vocês dois não tiverem filhos, vocês também podem adotar uma criança de um orfanato. Dessa forma, você também terá a alegria da maternidade e essa criança também terá uma vida boa. Sobre isso, Neha Babi disse: Mônica, se quiséssemos adotar uma criança, já o teríamos feito há muito tempo. Mas não precisamos fazer nada disso. Gaurav e eu só queremos nosso filho. Depois de ouvir a resposta de Neha Babi, eu apenas disse a ela que você não deveria desistir de seus esforços. Um dia ou outro você definitivamente se tornará mãe. No mesmo dia à noite, Gaurav Bhaiya e Neha Babi ele começou a insistir em me levar com ele para uma festa. Aquela festa era de um dos amigos do escritório de Gaurav Bhaiya. Eu estava me recusando a ir com eles. Mas Neha Babi disse que nós dois deveríamos sair e festejar e que minha querida cunhada deveria ficar sozinha em casa. Eu não gostaria disso e também não seria capaz de aproveitar. Neha Babi insistiu tanto que tive que me arrumar e ir com ela. Quando me arrumei e saí do meu quarto, a primeira pessoa a me ver foi Gaurav Bhaiya. Ele disse: Ei, Mônica, você está muito bonita. Vários dias depois, eu me arrumei assim. Depois, meu irmão Neha Babi também me elogiou e depois disso todos nós fomos para a festa. Em pouco tempo chegamos à festa. Depois de chegar à festa, alguém que conhecia o irmão e a cunhada vinha e fazia a mesma pergunta a Neha Babi: Quando você está dando as boas novas? Neha Babi silenciosamente balançava a cabeça em resposta às perguntas de todos. Quando chegamos em casa da festa, fui para o meu quarto, troquei de roupa e depois fui até a cozinha para pegar um copo de água. Então os sons de briga entre irmão e cunhada começaram a vir do quarto deles. Neha Babi estava dizendo ao irmão que estava farta do tratamento por ter um filho, e além disso, tantas perguntas das pessoas me destruíam por dentro. Dizendo isso, Neha Babi começou a chorar. Eu já havia explicado muito sobre isso para Neha Babi naquela tarde e agora não me sentia bem em repetir as mesmas coisas várias vezes. Então saí de lá, fui até a cozinha, peguei um pouco de água e fui direto para o meu quarto. Depois de entrar na sala, sentei-me para ler um livro. Então Neha Babi entrou no meu quarto e ficou me olhando com olhos estranhos. Eu disse a ela: Neha Babi, se você quiser dizer alguma coisa, pode dizer sentado aqui. De qualquer forma, não estou conseguindo dormir agora, então você pode sentar perto de mim e relaxar sua mente. Assim que eu disse isso, ela veio e sentou-se ao meu lado. Já fazia 2 horas que havíamos chegado da festa, mas Neha Babi ainda não havia trocado de roupa. Neha Babi segurou minha mão e disse: Mônica, você me chama de Babi com tanto amor e só hoje à tarde você fez uma nova amizade comigo. Você está preocupada com essa amizade? Você faria uma coisa por mim? Eu concordei lentamente e então Babi disse: Mônica, pense bem antes. Se você fizer uma promessa firme, não deixarei você desistir. Eu darei. Eu não sabia o que ela pediria, mas senti que seria algo difícil ou que dividiria algo comigo. Pensando nisso, prometi a Neha Babi e disse: Babi, estou disposta a fazer o que você disser.
Então Neha Babi disse, Mônica, quero ser mãe. Vir isso ri e disse, sim, Babi, eu já disse que um dia você com certeza será mãe. Eu já sei. Pensei que Neha Babi iria discutir esse assunto comigo. Eu teria dito algo mais adiante. Então Neha Babi disse, Mônica, primeiro ouça toda a minha história. Quero me tornar mãe através de você. Perguntei imediatamente a Neha Babi, o que significa ser feito através de mim? Neha Babi começou dizendo, Mônica, estou desejando ser mãe há 6 anos. Até agora gastamos milhares de rúpias no hospital e não sei quantas injeções e medicamentos tomei. Mas não obtive nenhum benefício de ninguém. Agora meu desejo é que meu e o de Gaurav, o bebê, pode se revirar no seu estômago. Eu não consigo conceber, mas você consegue. Fiquei surpreso e perguntei, o que isso significa, Babi? Depois de me ouvir, Neha Babi disse, isso significa que até você engravidar, você passará algumas noites com Gaurav. Depois de ouvir Neha Babi, o chão escorregou sob meus pés com quem eu brincava na infância e a quem eu costumava chamar de Bai até ontem. Hoje a esposa dele estava me pedindo para passar noites com ela. Eu disse a Babi, você está em seus sentidos, você é capaz de entender o que está fazendo, ela está falando. Ela disse, sim, Mônica, eu disse tudo isso depois de pensar com cuidado. Nós dois não podemos deixar que você faça esse trabalho de graça. Gaurav e eu vamos lhe dar lakhs de rúpias e uma casa nova em troca deste trabalho. Sabemos como sua mãe, seu pai e seu irmão lhe incomodam. Quando você tiver sua própria casa, não precisará ser um fardo para ninguém. Essa declaração da minha cunhada me fez refletir. Sempre quis abrir meu próprio salão de beleza para poder ganhar a vida e viver feliz. Eu mais não conseguia viver com o apoio dos pais. Com esse dinheiro de Babi, eu poderia ter feito um curso profissional bom e caro. E não apenas isso, eu também poderia ter aberto meu próprio salão grande, por meio do qual eu poderia começar a ganhar um bom dinheiro. Finalmente, aceitei a oferta de Babi e me preparei para dar à luz seu filho. Perguntei à cunhada se o irmão está pronto para tudo isso? E sim, a partir de hoje você chamará Gaurav de irmão? Você não os chamará assim, você os chamará pelo nome. Então ela me levou para o quarto do meu irmão. Ao me ver, Gaurav Baia se levantou. Olhando para ele, a cunhada assentiu com a cabeça. Então Baia me perguntou, Mônica, você está realmente pronta? Eu respondi que sim, irmão. Naquele momento, Babi imediatamente disse, Mônica, eu disse que de agora em diante você não me chamará de Baia. Gaurav Baia se aproximou, segurou minha mão e disse, Mônica, muito obrigada. Você está fazendo um grande sacrifício por nós dois e nunca esqueceremos esse seu favor por toda a nossa vida. Minha idade já tinha 27 anos e eu ainda não sabia se me casaria ou não. Se eu pudesse ajudar alguém, por que deveria recusar essa oportunidade? Afinal, Gaurav era meu primo. Desde a infância, nossa relação sempre foi como a de irmão e irmã, mas para preencher o vazio de ambos, decidi deixar tudo isso para trás. Eu estava determinada a ganhar o dinheiro através do meu trabalho e garantir a casa que era meu direito, para que no futuro eu não precisasse mendigar diante de ninguém. Decidi firmemente que nunca mais voltaria para a casa dos meus pais porque em meses, minha vida ficou difícil. Eu estava distraído quando de repente ouvi a voz de Babi, Mônica, hoje todos nós voltamos da festa, então todos estão cansados. Então, seja o que for que tenhamos decidido, começaremos a partir de amanhã. Eu balancei a cabeça afirmativamente e fui para o meu quarto. O tempo passou rápido e o dia seguinte também chegou. Naquela noite, depois de jantar cedo, fui para meu quarto. Depois de algum tempo, Babi veio ao meu quarto. Ela tinha o One Night Village na mão. A camisola que Babi me deu para usar era bem ousada. Babi disse que Gaurav não olha para nenhuma outra garota além de mim, mas agora, o que quer que ele faça, ele fará com o consentimento de nós dois. Eu sei que ele poderia ficar hesitante em se aproximar de você, mas talvez, ao ver você usando esse vestido de noite ousado, a hesitação dele desapareça completamente. Você precisa atraí-lo para você com esta camisola. Seguindo o conselho da minha cunhada, coloquei aquele vestido de noite. Antes de ir para o quarto dele, Babi me disse, Mônica, lembre-se de que este é apenas um acordo e, além disso, não tenha nenhum outro pensamento na sua mente. Naquele momento eu estava indo ao encontro de Gaurav pensando apenas no meu futuro. Concordei com o que ele disse e fui com ele para o quarto dele. Assim que chegamos ao quarto de Gaurav, notei que ele não estava lá nem no corredor. Babi chamou várias vezes e disse, Gaurav, Mônica entrou no quarto. Então, uma voz veio do banheiro. Neha, virei depois de tomar banho e por favor, apague a luz quando eu sair. Babi entendeu que ele estava hesitante em se mostrar. Ela me deixou e saiu do quarto, e eu apaguei a luz. Depois fui e sentei na cama.
Gaurav saiu do banheiro e sentou-se ao meu lado. Naquela época nenhuma palavra saía da boca dele, e Gaurav também não dizia absolutamente nada. Então, de repente, ele me fez deitar, e o que aconteceu logo após isso foi algo que eu jamais tinha imaginado. Eu não gostei nem um pouco disso, mas então me lembrei de que isso é apenas um acordo. Se eu desejar ter um futuro feliz, então precisarei fazer essas coisas e suportar essa dor. De qualquer forma, eu estava apenas proporcionando a alegria de ser em paz para um casal. Não senti nenhum sintoma de gravidez após passar uma noite com Gaurav. Neha Babi mencionou que enquanto você precisa passar todas as noites ao lado de Gaurav até começar a sentir os sintomas da gravidez. Eu costumava escurecer o quarto sozinha, pois Gaurav também desejava isso. Em cerca de um mês, comecei a perceber os sintomas da gravidez. Passei a ter desejos por comida apimentada e vomitava com frequência. Quando minha cunhada soube disso, ela imediatamente contou a Gaurav. Então, Gaurav me levou a um de seus amigos que era médico para fazer um check-up, e foi lá que descobri que estava prestes a me tornar mãe. Ao ouvir essa notícia, tanto Gaurav quanto Neha ficaram extremamente felizes. Uma onda de fúria. Agora Babi e Gaurav começaram a cuidar de mim mais do que antes. A preocupação de Gaurav por mim aumentou muito. Ele ligou para todos os parentes e os informou que Neha Babi seria mãe. O estigma de não poder ser mãe que estava ligado a ela logo desapareceria. Algumas mulheres na aldeia começaram a chamar Babi de Ba, mas agora tudo ficaria bem. Neha Babi morava na cidade, então poucos parentes vinham à sua casa e mesmo aqueles que vinham, Gaurav os mandava embora de fora. Gaurav trancava a casa pelo lado de fora antes de ir para o escritório, para garantir que se alguém entrasse na casa voltasse de fora. Todos queríamos que ninguém de fora soubesse do nosso plano, pois isso poderia trazer descrédito para nós três. Às vezes Babi saía para comprar alguma coisa e para isso, ela encomendou uma barriga falsa pela internet. Ela colocava na barriga quando precisava sair. Assim, ela parecia grávida. O médico aconselhou que tivéssemos muito cuidado durante os primeiros 4 meses de gravidez. Lentamente, o 5º mês também passou e o 6º mês começou. Agora, minha barriga estava começando a aparecer. Quando desde que engravidei, Gaurav e Neha Babi me ofereceram o quarto deles para eu morar. Isso porque havia todo tipo de arranjo e conforto no quarto deles. Eles estavam me proporcionando todas as facilidades possíveis. Uma noite, enquanto eu estava dormindo tranquilamente, senti que alguém se aproximava de mim repetidamente, tentando tocar minha barriga. Quando me levantei e olhei, vi que era Gaurav, sentado ao meu lado, acariciando minha barriga. Pensei que era apenas um dos pais tentando sentir o filho, então não dei muita importância. Isso continuou por vários dias durante a gravidez. Por causa disso, em algumas ocasiões, eu não conseguia dormir à noite e, de repente, até a pequena luz do quarto se apagava. Então, eu sentia alguém se aproximando de mim, e quem se aproximava era ninguém menos que Gaurav. Isso porque ele era o único homem naquela casa. Enquanto acariciava minha barriga, ele de repente chegava muito perto de mim e tentava fazer coisas erradas comigo. Uma noite ele tentou fazer algo inapropriado comigo, e quando contei isso para Babi, ela ficou brava comigo e disse: "Mônica, não fale bobagens. Orgulho, ele dorme comigo todas as noites e se importa muito com nosso filho. Se ele tivesse feito algo errado com você, você certamente não estaria aqui na minha frente falando tanto." Babi estava pensando que o que eu estava dizendo era mentira, mas agora Gaurav começou a vir até mim todos os dias. Babi me explicou que isso era apenas um acordo nosso, mas provavelmente ela se esqueceu de explicar isso ao marido. Uma noite Gaurav veio ao meu quarto novamente, e naquele momento o quarto estava completamente escuro. Ele chegou perto de mim e começou a acariciar meu corpo. Eu estava repetidamente empurrando-o para longe de mim, porque meu estômago pesado não conseguia se equilibrar e os movimentos de Gaurav também começaram nesse meio tempo. Pensamentos diferentes vinham à minha mente. Eu perguntei repetidamente o que ele estava fazendo, mas ele continuou com suas ações sem dizer nada e nesse meio tempo, ele fez uma ação que me causou muita dor. Na manhã seguinte, quando Babi chegou ao meu quarto, eram 8 horas da manhã e eu estava com dificuldade até para levantar da cama. Quando Babi viu minha condição, ela veio até mim e me ajudou a levantar da cama. Naquela época eu estava com fortes dores de estômago. Quando acordei, vi que minha cama estava desarrumada. A cunhada também ficou muito assustada depois de ver isso. Ela imediatamente me levou a uma médica famosa e me examinou imediatamente. O Dr. Saiba disse: "Senhora, seu marido não entende que suas ações podem prejudicar tanto a criança quanto a mãe? Ele não consegue nem se controlar tanto assim?"
A doutora Saíba disse a Babi a mesma coisa que eu vinha tentando explicar a ela há tanto tempo. O médico deu os medicamentos certos, o que permitiu que a situação fosse controlada até certo ponto. Mas o médico deixou claro que isso não deveria acontecer novamente, pois se ocorresse, a vida tanto da criança quanto da mãe poderia estar em risco. A mulher grávida precisa ser cuidadosamente cuidada, e seu marido não deve repetir tais ações com ela, mesmo que por engano. O médico explicou tudo detalhadamente para a cunhada. Depois disso, voltamos para casa. A cunhada permaneceu completamente em silêncio. Então, tomei a iniciativa de falar com ela e disse: Babi, alguns dias atrás, eu mencionei que Gaurav vem ao meu quarto à noite. Ele não apenas toca meu estômago, mas também tenta fazer outras coisas erradas. Mas você não confiou em mim naquela época. Então minha cunhada veio e me pediu desculpas. Ele disse: Mônica, me perdoe. Eu não prestei atenção no que você disse porque talvez eu tenha esquecido que a raça masculina nunca muda. Agora, se eu perguntar qualquer coisa a ele vai negar imediatamente, por isso vou pegá-lo em flagrante e fazer perguntas. Babi me deu apoio. Ele também entendeu o que estava acontecendo comigo durante a gravidez. Eu também nunca imaginei que Gaurav me trataria dessa forma. E hoje à noite, mais uma vez, Gaurav está no meu quarto. Ele veio e começou a fazer coisas erradas comigo. Assim que ele me tocou, comecei a gritar bem alto. Mas hoje, Gaurav havia ultrapassado todos os limites. Ao me ver gritando, ele rapidamente colocou a mão na minha boca e tentou calar minha voz. Então, as luzes do quarto se acenderam, e assim que as luzes acenderam, ele colocou a mão no rosto e se afastou de mim. De alguma forma, consegui me levantar da cama e a pessoa que vi na minha frente me deixou e Babi ficou completamente atordoado, porque aquele homem não era Gaurav, mas sim um amigo dele, alguns meses atrás. Gaurav, o mesmo amigo para cuja casa ele nos levou, Babi e eu para uma festa, estava no meu quarto. Quando a cunhada deu-lhe um tapa forte, ele começou a contar tudo. Ele estava prestes a revelar algo quando Gaurav entrou no quarto, agarrou o amigo pela gola e tentou levá-lo embora. Mas então Neha Babi parou Gaurav e disse: até que eu descubra como essa pessoa vil chegou aqui e desde quando ele vem aqui, não o deixarei sair a lugar nenhum. Gaurav não permitiu que seu amigo dissesse nada e parecia que ele também está envolvido no pecado do amigo. Então, a voz de Babi ficou tão alta que Gaurav também foi e ficou em um canto. Babi agarrou a coleira do amigo de Gaurav e disse: agora comece a falar rapidamente. Qual é o seu nome e desde quando você vem aqui? Ele respondeu: Babi, meu nome é Mani, e esta não é a primeira vez que venho aqui. Já estive aqui muitas vezes, e a criança que está crescendo no ventre de Mônica também é minha. Gaurav me contou sobre o seu problema. Ele me disse que nunca poderia ser pai e que você não deveria descobrir isso. Então, ele aceitou a minha ajuda. Mônica jamais soube que eu estava sempre presente na casa de Gaurav na sala. Fui eu que engravidei a Mônica. Ao ouvir as palavras de Mani, Babi começou a tremer, pois percebeu que o problema não estava nela, mas sim em Gaurav. Ele já sabia disso antes do casamento, que nunca poderia ser pai, e mesmo assim escondeu esse fato da cunhada. Para que sua cunhada não descobrisse sua condição, ele sempre a levava para exames apenas com seu amigo médico. Naquele dia, ele confessou todas as suas mentiras. Ele estava pedindo perdão à cunhada, mas ela não o perdoou. Ela morava na mesma casa com Gaurav até eu ter meu filho. Mas depois que a criança nasceu, ela cumpriu sua promessa e me deu uma casa e muito dinheiro e depois disso ela foi para a casa dos pais dela com os filhos. Babi libertou Gaurav, ensinou-lhe uma boa lição e também mandou Mani para a prisão. Se a base do relacionamento entre marido e mulher for falsa, então esse relacionamento não tem sentido. Esse é um relacionamento em que tudo deve ficar claro. Por favor, comente e diga-nos se você gostou desta história, como você descobriu isso. Para mais histórias emocionantes, inscreva-se no meu canal e lembre-se de clicar no ícone do sino.